Eu estou gravando esse vídeo aqui, mostrando, gente, como eu já falei, aquilo que eu estou aprendendo no YouTube. E quando eu descobri, entendeu, gente? Esse canal aqui do Gemini, vou aplicando da maneira que eu estou evoluindo. Eu não sei se eu estou fazendo certo ou errado. Eu vou explicar o que que eu, o caminho que eu estou trilhando neste assunto, né? Bom, eu gravei um vídeo no passado, e o vídeo falando sobre empresa, né? A pessoa abriu uma empresa, e claro, tem que viver dos lucros, né? Se não tiver lucro, como é que a pessoa trabalha? Então caiu uma frase no meu vídeo dizendo assim, que a empresa, quanto mais ela cresce, menos ela tem lucros. Quer dizer, na medida que a empresa vai crescendo, os lucros dela vai baixando. E caiu uma pergunta, neste assunto caiu uma pergunta, como até o comentário aí, né? Você está ficando curioso, está assistindo aí, está curioso? Mas faça a pergunta. Eu estou aqui para te ajudar, não é assim? Espera aí, não sabe o que perguntar? Por exemplo, aí caiu essa pergunta, por que a empresa perde lucro no seu crescimento? Então, gente, eu não sei se eu estou certo ou se eu estou errado, mas eu vou falar neste assunto como se eu estivesse respondendo esta pergunta. Por que é que a empresa perde lucro quando cresce, né? Mas eu falando sobre o trabalhador, pessoa que monta um comércio, e na medida que o comércio dele vai crescendo, os lucros dele vai diminuindo. E é onde muitos empresários vêm à falência por não ter esta prática, este conhecimento, que na medida que ele vai crescendo, os lucros dele vai caindo. E quem não tem assim entendeu, gente? Uma computação, um acompanhamento, um conhecimento matemático nesta área, quando ele vai perceber, ele está cheio de dívida para pagar e não tem dinheiro em caixa. Por quê? Porque quanto mais a empresa dele cresce, os lucros baixam. Então caiu essa pergunta, por que a empresa perde lucro quando cresce? É simples, gente. Tem uma frase que diz assim, que aumentando a fazenda, aumenta também os que dela dependem. Entendeu? Quer dizer, quando você tem uma empresa pequena, ela gera, suponhamos, 70% de lucro. Depois ela passa a gerar 60%, depois ela passa a gerar 50%, 40%, 20%, 30%, entendeu? Mas por que isso aí? É porque na medida que a sua empresa vai crescendo, também o número de pessoas que vai trabalhar com você aumenta. Se você tem uma empresa que tem uma pessoa só, o lucro é tudo seu. Por quê? Você compra uma peça por 10 e vende por 50, não é? Então você ganhou 40. Quanto dá por isso aí? Dá 80%. Mas é só você que está trabalhando ali, o lucro é seu. Mas quando você tiver um funcionário com você, você já vai dividir esses 80 para 2 pessoas. Entendeu, gente? Quando você tiver 4 pessoas trabalhando com você, já vai dividir esses 80 com 4 pessoas. Aí você já não tem mais 80 de lucro, você tem só 20. Viu? A tua empresa cresceu, o número de funcionários cresceu. Mas você já vai dividir com esses funcionários. Quando a tua empresa tiver, suponha,
100 mil pessoas, você está tirando, onde você tirava 70%, você está tirando aí 0,5% de lucro. Mas é 100 mil pessoas que está te dando 0,5% de lucro. Vê quanto que a tua empresa está ganhando. Está lucrando bem menos e você está colocando mais dinheiro em caixa. É assim que funciona, tá, gente? Deu para responder? Deu. Se você tiver 100 mil pessoas, você tem 100 mil empregados para pagar. Então, esses 100 mil empregados, você vai pagar com o lucro da sua empresa. É diferente de quando você lucra e não paga nada. O dinheiro é tudo seu. Mas agora não. Esse dinheiro está dividido em 100 mil pessoas. E quanto mais gente vai entrando na sua empresa, menos dinheiro, lucro você vai ter. Porque o lucro seu você vai ter que dividir com os seus trabalhadores. E o máximo que uma pessoa consegue controlar na empresa é 10 pessoas. Para cada 10 funcionários, você tem que pôr um encarregado, um chefe. Para cada 10 chefes, você tem que pôr outro chefe. Para cada 10 chefes, você tem que pôr outro chefe. Então vai chegando aquele chefe de primeira, chefe de segunda, chefe de terceira, chefe de quarta. É onde tem o capitão de 100, né? Entendeu, gente? O máximo que você consegue acompanhar. Você tem uma empresa? Tem. A tua empresa tem 100 pessoas trabalhando. Essas 100 pessoas você divide em 10 grupos. E para cada grupo você tem um chefe, para acompanhar o trabalho deles. Quando tiver 10 chefes, para cada 10 chefes tem que colocar outro chefe para acatar o trabalho deles. Esse segundo chefe é quem vai te dar, quer dizer, 10 chefes, 10 vezes 10 são 100 encarregados. 100 encarregados para 1000 pessoas. Gente, e esse pessoal que não trabalha, que administra, que trabalha no setor administrativo, eles não produzem nada. Entendeu? Você tem que tirar de quem produz para pagar ele. Por acaso, o seu pedreiro está trabalhando. Mas em 10 pedreiros você tem um encarregado. Cada 5 pedreiros você tem um encarregado. Para tomar conta de 10 pedreiros, nada, você precisa de 2 encarregados. Né? Porque um falta e o outro tem que cobrir a área do outro. Mais ou menos assim, né? Então, quando você tiver 30 homens trabalhando, você tem que ter no mínimo 4 chefes ou 5 chefes. Essas pessoas que estão no campo de chefe, eles não estão produzindo. Quem está produzindo é quem está com a colher na mão, assentando o bloco. É quem está com a colher na mão fazendo o reboco. Entendeu? Aquelas pessoas que estão olhando, ensinando, eles estão dependendo do lucro que esses trabalhadores estão dando. É por isso que a empresa, quanto mais cresce, menos ela produz. Que na medida que ela vai crescendo, você vai precisando por gentes que não trabalham na mão de obra. Pessoas administrativas. E se os administradores não for bom, honesto, eles começam a roubar na tua empresa. Entendeu, gente? É onde uma grande empresa, se você não tiver uma fiscalização muito grande, ele leva todo o lucro que você tem. Agora, precisa tomar cuidado com as pessoas que administram. Os administradores é que precisam ser honestos. Você põe um gerente desonesto, ele começa a desviar o dinheiro, o lucro da sua empresa. Quando você vai ver, você está cheio de dívida e não tem dinheiro para pagar. Você manda o gerente embora, mas as dívidas é você quem tem que pagar. E às vezes você não tem dinheiro para cobrir, a sua empresa fale. Deu para entender, gente? Se o que eu passei aqui teve alguma importância para você, deixa um likezinho no meu canal e aguarde o próximo vídeo que vem aí. Deus que abençoe a todos. Amém.